Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isto. O YouTube reconhece a legitimidade desta bela e encantadora missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de um tempo distante, numa terra longínqua, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e as condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que o nosso Senhor fala de uma geração má. Uma geração má. Ontem, na Santa Missa, diante daquele belo evangelho de ontem, eu fazia uma reflexão, desculpa o gaguejo, mas eu fazia uma reflexão e hoje eu trago um outro olhar de uma reflexão. O que nós precisamos dizer aqui as pessoas, diante daquela pergunta que Jesus fazia, muito mais que pergunta, uma afirmação, pessoas boas e pessoas má que entraram naquele salão, naquela festa, se vocês lembram, né? E eu trazia para a igreja e eu perguntava se na igreja tem pessoas boas e as pessoas responderam que sim, se na igreja tem pessoas má e as pessoas responderam que sim. Muito interessante. E aí nessa reflexão, dando uma continuidade àquela reflexão, eu vejo assim, o interessante é espantoso saber que na igreja há pessoas má, há pessoas má dentro da igreja. É interessante saber porque é assustador. E aí nós queremos nos perguntar qual é o nosso propósito de vida religiosa. Qual é o nosso propósito em vir à igreja? Porque, olha, as pessoas que estão fora da igreja, ou seja, que estão na rua, que estão no mundão aí, nem todas elas são má. Nem todas elas são má. Tem muitas pessoas de bom coração que não estão na igreja. O grande problema é, voltando a dizer, é saber que na igreja tem pessoas de um mau coração. E aí nós ficamos com a pulga atrás da orelha, nos perguntando qual é o propósito de se colocar diante da presença de Deus a nossa vida, quando ela é má, quando
a vida nos faz viver um sentimento contrário, nos faz viver entre aspas, né? Que eu sempre digo que a vida pode nos oferecer o fel, as maldades, as maledicências, podem nos oferecer, mas aceitar é uma escolha minha, uma escolha minha. Então, eu fico a perguntar como tem pessoas, ou como pode haver pessoas má. E aqui eu entro no evangelho de hoje, quando Jesus diz de uma geração má, uma geração perversa. E olha que Jesus está falando aqui para aqueles que estavam, que receberam testemunhos, receberam graças, receberam privilégios. E aí, Jesus fez milagres e prodígios, e aqueles escribas e fariseus não quiseram acreditar. E aí eles pediram um sinal. Aqui tem um grande problema, porque muitas vezes nós queremos que Deus, que Deus haja a partir dos nossos objetivos. Trocando em miúdos, querendo nós reduzir Deus às pretensões humanas, às nossas pretensões. Então eu quero de Deus isto, e se ele não dá um sinal, então ele não é o meu Deus. Então ele não é o meu Deus. Então eu tenho o Deus da ganância, eu tenho o Deus do egoísmo, eu tenho o Deus do ódio, eu tenho o Deus do dinheiro, eu tenho o Deus da fama, e assim vai. Então, se Deus não fez aquilo que eu quero, ele passa a não ser mais o meu Deus. Então nós temos uma capacidade de reduzir Deus quando nós não sabemos lidar, conviver com Deus, deixando ele ser Deus. Porque eu não controlo Deus. Você não controla a Deus. De jeito nenhum. Então nós percebemos aqui que o nosso Senhor deixou bem claro. Por quê? Porque eles queriam um sinal, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, como a rainha Esther viu um sinal, o sinal de Salomão, né? Foi atrás de sinal. E aqui está quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão. Jesus é o sinal do amor pleno do Pai para nós. Nós já temos esse sinal. E aí, o que contradiz os escribas, os sacerdotes daquela época, doutores da lei também, o que contradiz é o modo de ser de Cristo. Jesus Cristo não atraía para si pelo modo de ser, pelo modo de vestir. Jesus atraía para si pela palavra e passou a atrair pelos milagres que fizera antes. E aqui Jesus diz: olha, não entenderam nada, eu sou o sinal. Aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Então hoje nós estamos diante dessa belíssima palavra, fazendo essa reflexão e buscando em nós a clareza da palavra de Deus. Hoje nós estamos celebrando São Geraldo Magela, e no seu histórico, na sua vida, porque ele foi recusado em umas congregações, porque era um jovem muito doente, até que os redentoristas o acolheram, né? E ele morreu lá com os redentoristas. Ele é chamado da Santa Teimosia. Santa Teimosia. Ele tinha o propósito de servir a Deus como religioso, foi recusado por 2 vezes,
porque estava muito doente ou era muito doente em uma congregação, mas os redentoristas o acolheram, belíssimo gesto. Mas eu quero falar da santa teimosia. A santa teimosia é perseverar naquilo que é de Deus na sua vida. Ainda que nada dê certo, nada sinaliza para um sucesso daquilo que você deseja. Eu desejo ardentemente há anos uma casa para cuidar de sacerdotes e ainda não aconteceu. E essa santa teimosia de São Geraldo me atrai, me diz para continuar. Que você seja teimoso com Deus, seja teimosa. Não desiste daquilo que é bom, porque se é bom, é de Deus, não tenha dúvida. Não tenha dúvida no teu coração. Se é para fazer o bem, é de Deus. Então, que hoje, a partir da teimosia de São Geraldo, possamos nós também perseverar no objetivo em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de seguir fielmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.